Eu inicio cumprimentando as equipes diretivas e os trabalhadores da Casa do Jardim, Volta do Campo e Amor e Caridade, senhoras monitoras, senhores monitores, colegas estudantes e convidados presentes. E também meus queridos colegas do segundo ano do curso de Educação Mediúnica da Casa do Jardim. O trabalho a ser apresentado se refere ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Optou-se por uma divisão e orientação da apresentação com base nos subtítulos do referido capítulo. Ressurreição e reencarnação, laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, necessidade da encarnação e a encarnação é um castigo? Bem, nós já tínhamos que os judeus traziam em seus dogmas a reencarnação, porém sob o nome de ressurreição. A exceção eram os saduceus, lembrando lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eram chamados assim, em função de seu líder, Sadoc, também não acreditavam na imortalidade da alma, por consequência não acreditavam na ressurreição. Mas, afinal de contas, reencarnação e ressurreição tinham o mesmo significado? Nós esperamos esclarecer que não. E aqui é importante que a gente demarque a ideia que os judeus tinham, o que os judeus tinham sobre esse ponto, ressurreição e reencarnação. Pois, assim como esse ponto e em muitos outros, eram ideias até mesmo vagas. O Evangelho usa exatamente essas expressões. Sobre a questão da alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam, os judeus, que um homem que viveu podia reviver. Porém, eles não se inteiravam da maneira, da mecânica como isso acontecia. E aqui nós temos onde o Espiritismo vem nos trazer e formula a diferença entre ressurreição e reencarnação, já gerando um entendimento positivo, onde se tem a definição de ressurreição como o retorno à vida do corpo que morreu. O mesmo corpo que morreu volta à vida. Já como reencarnação, nós temos o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, porém em um corpo novo, formado exclusivamente para esse espírito nessa encarnação, que nada tem em comum com o corpo da encarnação anterior. Nós podemos, com segurança, apresentarmos como exemplo de ressurreição o caso de Lázaro, pois ali, o corpo que retornou à vida é o mesmo corpo que havia morrido, aquele mesmo corpo físico. Já como reencarnação, nós temos o exemplo de Elias, onde nós entendemos que João Batista era Elias efetivamente encarnado, reencarnado. A própria ciência nos mostra que é materialmente impossível a ressurreição, justamente pois os elementos que constituem aquele corpo físico já estariam dispersos e absorvidos pela natureza, pelo conhecido processo de decomposição. Seguindo no desenvolvimento do capítulo, nós trazemos uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Lembrando, Nicodemos, um senador dos judeus. E numa das falas de Jesus, que é justamente o título deste capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em sequência, nós temos uma frase que é a seguinte: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Já nós vamos retomar essa frase para trazer um contexto para ela. O livro nos traz 3 segmentos do Evangelho. Em função do tempo, optou-se pela leitura de um único segmento. Eu vou ler o segmento de número 3, que está na página 44 na edição do meu livro aqui. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio
e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Retomando, então, em muitas passagens do Evangelho, é lembrado o pensamento de que João Batista era Elias reencarnado. E é importante também lembrar que, caso essa crença da reencarnação fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la. Assim, nós podemos pensar aquela frase: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O conceito de água aqui nessa frase, trazido lá pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a água representa o símbolo da natureza material. Já o Espírito é da natureza inteligente. Assim, nós podemos já construir algumas definições. A distinção entre corpo e espírito. A frase, o que é nascido da carne é carne, nos indica que só o corpo procede do corpo. E o espírito é independente do corpo. Assim, a frase, o espírito sopra onde quer, pode ser entendido como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Para fundamentar essa linha de raciocínio, na página 46, temos duas expressões. Não sabemos de onde vem o Espírito, o que foi o Espírito, nem para onde vai, o que será o Espírito. Assim, nós temos formado mais dois conceitos: a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Na evolução da narrativa, nós temos uma frase que solta pode nos causar estranheza, até espanto. Desde o tempo de João Batista até o presente momento, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. É uma alusão à lei mosaica, extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida. Aqui, Jesus então faz uma alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Só para traçar uma linha histórica, Elias viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Então, nesse período aqui da violência, há uma transição para o momento da lei nova, pois aqui se vê e se sabe que o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Assim, temos uma nova distinção entre os evangelhos. No Evangelho de São João, a gente pode entender que a ressurreição, que a reencarnação, ela tem uma interpretação mística. Já no Evangelho de Mateus, a questão da reencarnação ela é inequívoca. Com a expressão é ele mesmo, o Elias que deve vir, aqui, nessa frase, nós não temos figura nem alegoria. É uma afirmação positiva e até mesmo determinante. Assim, nós falamos de outra expressão que solta também pode nos causar assim um pouco de estranheza. E o bom deste capítulo é que nos traz luz para o entendimento dessas frases, que se a gente lê-las, vão parecer assim sem um grande sentido. Essa expressão, ouça quem tem ouvidos, expressa claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. O que a gente pode estabelecer um raciocínio que o conhecimento que nos é apresentado nos é proposto de acordo com nossa capacidade de inteligência e compreensão. Assim, a gente pode continuar no raciocínio que hoje nós entendemos o que 2, 3 séculos atrás nos seria inacessível. Podemos ainda entender que nós estamos numa rota de ascensão, crescimento e evolução, o que nos dá certeza de que
daqui a 100, 200, 300 anos, compreenderemos coisas que hoje nós não temos condições de compreender. Assim, a gente compreende a questão do rumo à perfectibilidade. Seguindo na argumentação da reencarnação, o profeta Isaías viveu em torno do século 8 a 7 a.C. Em Isaías já havia a menção da reencarnação. Exatamente nessa frase, abre aspas, aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo, fecha aspas. O profeta aqui, ele não fala no retorno à vida espiritual, fala do retorno à vida corporal. Lembrando, não do mesmo corpo. Porque se o profeta tivesse falado viverão de novo, se referisse ao espírito, e o espírito morreu sob a morte do espírito, e esse espírito vivesse novamente, seria uma interrupção da vida da alma. Exatamente como a alma morreu, viveu, a alma morreu e retornou à vida. Isso seria um contrassenso. Então, o profeta, ele se refere ao retorno à vida corporal. Assim, nós vamos poder passar para um outro subtítulo, que normalmente pode ser um argumento contra a reencarnação. Laços de família. Os laços de família, eles são fortalecidos pela reencarnação e quebrados justamente pela unicidade das existências. Pois, ao contrário das críticas, a reencarnação ela não destrói os laços de família. Mas, afinal, qual é o argumento que sustenta essa afirmação de que a reencarnação não destrói os laços de família? E a simbologia trazida nesse capítulo 4, ela é fantástica. Ela ilustra bem o que se disse agora há pouco. Os espíritos formam no espaço grupos, famílias. E esses grupos, eles se procuram justamente quando dá reentrada na erraticidade. Exatamente, e o simbolismo é maravilhoso, como amigos no retorno de uma viagem. Sabe aquela situação? Oh, voltaste, que saudade estava de ti, há quanto tempo não te via. Então, a reencarnação não os separa, esses espíritos, apenas momentaneamente. E é importante a gente trazer luz para que a afeição que esses grupos, esses espíritos sentem entre si, é uma afeição verdadeira, genuína, de alma a alma. E essa afeição que eles sentem de alma para alma, ela sobrevive à deterioração e destruição daquele corpo físico. Lembremos, aquele corpo físico que vive uma única vez. Porque se fosse focada a afeição para aquele corpo, a princípio, por lógica, teria se terminado essa afeição com a morte daquele corpo físico. Então, essa afeição se dá de alma a alma. O último parágrafo desse subtítulo, ele é bastante interessante. Eu fiz um esquema para que eu pudesse compreender. Eu espero que não seja confuso, mas foi bem importante para que eu formasse o raciocínio. São dadas 4 alternativas ao homem além-túmulo, ou seja, após a morte do corpo físico. Na parte de cima do retângulo central, aqui é a minha esquerda, não sei se confere com vocês. Nós temos a doutrina materialista. Por exemplo, após a morte desse corpo físico, tudo se acaba. Pois a doutrina materialista, ela não acredita que há vida após a morte do corpo físico. Ainda na parte de cima, porém no lado direito, nós temos a doutrina panteísta, que prega e acredita que após a morte daquele corpo físico, aquela energia, fagulha, espírito até talvez, não entrando nesse mérito, após a morte desse corpo físico, essa fagulha, esse corpo, essa energia, é absorvido pelo todo universal, ou seja, perde a individualidade. Então, tanto na doutrina materialista quanto na doutrina panteísta, os laços de família se rompem.
sem esperança de retorno. Materialismo, não havia nada após a morte do corpo físico. E a doutrina panteísta se perdeu aquela individualidade. Não existe mais aquele indivíduo. Na parte de baixo do retângulo central, na minha esquerda, e na direita também, nós temos que são reconhecidas, ou é reconhecida a individualidade da alma. Porém, na parte esquerda, nós temos que a fixação do destino daquela alma, daquele espírito, após a morte do corpo físico, ela é definitiva. Esse entendimento é pregado pela doutrina da Igreja Católica. E se reconhece que existe a chance daquele espírito, daquela alma, se rever com seus afetos. Contanto, e essa condição ela é determinante, que eles estejam no mesmo meio, inferno ou paraíso. E são essas as palavras trazidas pelo Evangelho. Portanto, quem está no inferno vai relacionar com quem está no inferno. Quem está no paraíso vai relacionar com quem está no paraíso. Mas uma interação entre inferno e paraíso não existe. E também não há possibilidade de alteração da sua condição após a morte do corpo físico. Voltando para o nosso retângulo central, agora na parte da direita, também temos a individualidade do espírito. Porém, aqui, isso representa a doutrina espírita a qual nós nos filiamos. Nós temos que existe a pluralidade das existências é inseparável do progresso. E aqui nós temos a afirmação, mais uma vez, da certeza da continuidade das relações dos que se amaram. A gente pode citar como exemplo, mesmo que um espírito tenha evoluído mais do que o seu afeto, trabalhando naquele mundo superior, ele pode trabalhar pela evolução de seu afeto, que está no grau inferior. E os exemplos na literatura que nós nos cercamos, literatura espírita, são fartos. A gente pode ficar só na série André Luiz, que a gente estuda nos nossos cursos de férias, e ali nós temos exemplos variados, que um espírito evoluiu mais que o outro, mas que ainda assim há trabalho para aquele espírito que não evoluiu, também evoluiu. Ou seja, isso constitui a verdadeira família, a verdadeira relação de afeto. Nós podemos seguir com a seguinte questão. A encarnação, ela tem um limite? Não há um limite nitidamente traçado. Isso, se nós considerarmos o envoltório material que constitui o corpo do espírito. Ainda nessa linha, quando considerarmos a encarnação sob o ponto de vista material, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Só para lembrar, a materialidade desse envoltório no espírito, ela vai diminuindo à medida que o espírito evolui, que os mundos evoluem. Então depende do espírito dela livrar-se, através do esforço do espírito. Mas, afinal de contas, qual é a necessidade, a razão da encarnação e da reencarnação? Como é que nós, que abraçamos a doutrina espírita, entendemos e sustentamos essa necessidade? E aqui nós temos que a passagem do espírito pela vida corporal, ela é justamente necessária para que se faça cumprir, com a ajuda da ação material, ou seja, com a ajuda da encarnação, a tarefa que Deus nos confiou. E para que essa tarefa ela é necessária? Justamente para o desenvolvimento da inteligência. Porque é com o desenvolvimento da inteligência, resolvendo provas, superando obstáculos, que nós desenvolvemos a inteligência. E com o desenvolvimento da inteligência, nós trazemos a reboque o desenvolvimento da moral. E assim, mais uma vez, nós lembramos de uma reta de evolução. Então, aqueles que cumprem essa tarefa da encarnação, com zelo, a encarnação é somente um estado transitório. E esse estado transitório, a gente pode fazer simbologia justamente de um ano escolar, onde o estudante que se aplica,
estuda, faz trabalho, vai bem nas provas, ele não vai precisar repetir de ano. Ele fez, cumpriu a sua meta naquele ano que estava estabelecido. Então, essa questão da reencarnação é justamente a tarefa que Deus nos impõe na entrada da vida. E é uma primeira prova para o uso do quê? Do livre-arbítrio. E vão vencer de forma mais rápida e muito menos penosa, atingindo assim cedo o fruto do seu trabalho, aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, com presteza. Porém, aqueles que fazem o mau uso dessa liberdade, eles vão retardar o seu adiantamento. Retardar é até um verbo transitivo, né? Então, esses que retardam o seu adiantamento, eles podem prolongar indefinidamente, e a gente vai colocar um asterisco em indefinidamente, a necessidade de se reencarnar. Então, a reencarnação, ela se torna um castigo. Evidentemente que castigo com 2 ou 3 asteriscos, para que não fique aquela coisa taxativa de castigo, castigo, né? Dessa forma, nós podemos que compreender que Deus não castiga. Nossas escolhas, através de nosso livre-arbítrio, nos levam ao enfrentamento de determinadas situações, para que possamos evoluir por nosso próprio mérito, esforço e trabalho, fruto das nossas escolhas. Tudo isso pela justiça e bondade divina, que nos concede a oportunidade de um crescimento constante. Muito obrigado.